Boa noite, família da fé. Que bom estar aqui mais uma vez com você nessa noite, louvando o nome do nosso Deus, exaltando a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Hoje o pastor Marcos me convidou para trazer uma palavra aqui ao seu coração e eu me coloco mais uma vez nas mãos do Senhor para que eu possa ser um canal limpo daquilo que Ele quer trazer para você nessa noite. Ele já falou muito comigo ao meditar nessa palavra e eu espero que, da mesma forma que essa palavra falou ao meu coração, que ela fale ao seu coração também. Amém? Tem uma tela aí, ó, inimigos da maturidade. Ofensa. Como se fosse uma série, né? Olha lá. Quem gosta de Netflix aí? Olha lá, episódio 1, ofensa. Então, Deus começou a falar ao meu coração, porque a gente tem aprendido aqui que a Bíblia nos mostra que o ser humano é um ser trino. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E é interessante a gente saber a dinâmica do que acontece a partir do momento que nós somos salvos, porque no momento em que nós reconhecemos e recebemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito, que antes estava numa condição de morte espiritual. O que é a morte espiritual? É uma desconexão com a fonte da vida, e a fonte da vida é o próprio Deus. Então, antes de nós recebermos a Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito estava desconectado da fonte da vida. E no momento em que nós recebemos a Jesus, imediatamente o nosso espírito é reconectado com a fonte da vida, que é o próprio Deus. E algo acontece, nós recebemos vida no nosso ser. Nós deixamos de estar mortos para estarmos vivos. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Você concorda com isso? Quantos já nasceram de novo aqui? Dê um amém aí bem alto. Amém. Quanto ao nosso corpo, que é onde nós habitamos, há uma promessa de que nós receberemos um corpo semelhante ao corpo que Jesus tem hoje. Jesus, ele é chamado de a primícia dos que dormem, porque ele foi o primeiro homem que morreu e ressuscitou para não mais morrer. Ou seja, ele ressuscitou com um corpo diferente desse corpo que nós temos. Ele ressuscitou com um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais ser destruído. E o que isso quer dizer? O que isso comunica para a gente? Isso nos traz esperança, porque é um corpo semelhante a esse que nos é prometido. E esse corpo nos será dado na ocasião da volta de Jesus. Aqueles que já estiverem morrido, eles serão ressuscitados com um corpo como esse. E aqueles que estiverem vivos serão transformados e passarão a ter um corpo como esse. Então, quanto ao nosso espírito, nós já estamos vivos e não morreremos mais. Quanto ao nosso corpo, nós receberemos um corpo que não verá mais a corrupção. E quanto à nossa alma? Aí é que está a grande questão. Porque quando nós fomos salvos, não aconteceu nada de imediato com a nossa alma. A nossa alma fala dos nossos pensamentos, da nossa maneira de pensar, da nossa memória, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, quando você reconhece a Jesus, o seu espírito é recriado, passa a ter vida, você recebe a promessa de um novo corpo, mas você recebe uma instrução quanto à sua alma. Renove o seu entendimento para que você seja transformado dia após dia. Isso o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos 12. Nos versículos 1 e 2 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Aí no versículo 2 ele fala assim: não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então ele dá uma instrução. Então, quanto ao Espírito, nada podemos fazer, quem fez foi Jesus. Quanto ao corpo, nada podemos fazer, quem fará será Jesus, que nos dá um novo corpo. Mas quanto à nossa alma, nós temos uma atribuição, temos uma responsabilidade. Sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. O que é renovar o entendimento? É deixar de pensar segundo os padrões desse mundo, para começar a pensar segundo o padrão do reino de Deus. É deixar de pensar como a velha criatura, que já não somos mais, para começar a pensar assim como Jesus pensa. Esse processo a gente pode chamar de amadurecimento. Existem pessoas que chegam na igreja, os anos se passam e a maturidade não vem. Por quê? Porque a maturidade, ela vem a partir da renovação do entendimento. Ela vem a partir de uma troca da maneira de pensar. Então nós estamos falando aqui hoje sim sobre maturidade. E mais precisamente eu gostaria de começar a falar com você sobre inimigos da maturidade. Porque todo mundo quer se tornar alguém maduro, mas nem todos se tornam maduros. E a pergunta é, por que isso acontece? Porque nem todos amadurecem, se todo mundo quer amadurecer. E a resposta é que existem inimigos que lutam para que eu e você não amadureçamos. Existem coisas que quando recebemos a Jesus são muito fáceis da gente abandonar, são fáceis da gente largar. Mas existem outras que não são tão fáceis. Existem outras que no nosso interior a gente vive uma verdadeira guerra. A gente vive batalhas dia após dia com coisas que nós sabemos que não devem mais fazer parte da nossa vida como filhos de Deus, enquanto cristãos, que atrapalham a chegarmos na maturidade, que atrapalham a pensarmos como Jesus pensa. E nós vivemos essas batalhas dia após dia. E a ofensa, eu entendo que é um desses inimigos. Numa guerra, a gente vê, né, ou até fica sabendo de fatos históricos, que pessoas perderam batalhas por não saberem como o seu inimigo iria atuar. A forma que o seu inimigo ia atacar, é chamado ataque surpresa, né? Então, a melhor forma de nós vencermos batalhas é conhecermos os nossos inimigos e sabermos como eles atuam. Se a gente conhece o nosso inimigo e sabe como ele atua, a gente consegue preparar as nossas defesas, a gente consegue preparar o nosso contra-ataque e a gente tem muito mais chance de sair vitorioso. Então hoje eu queria descortinar com você algumas características da ofensa, que infelizmente tem levado alguns, até cristãos, a viverem de forma solitária e de forma amargurada. Deixa eu vir aqui para o esboço agora, que até agora eu não olhei meu esboço. Eu queria ler com você, se puderem colocar aí na NTLH, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas. É assim mesmo que está aí? Vocês? Né? Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto,
deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. E o que me chama a atenção aqui é logo aqui no início, quando ele diz: portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr. Quando a gente olha para esse versículo, ele segrega aqui, ele divide. Deixemos de lado aquilo que nos atrapalha e o pecado que firmemente se agarra em nós. Ele está colocando como coisas diferentes. O que me faz entender que não é só o pecado que me atrapalha. Existe o pecado, mas existem coisas que não são pecado, que também podem me atrapalhar a amadurecer, que podem me atrapalhar a continuar essa corrida. E quando a gente fala de nos desvencilharmos de algo, nem sempre é fácil, né? Então, por isso a gente precisa conhecer aquilo que a gente está lutando contra. Ofensa. O que é ofensa? O que o dicionário diz para a gente? Deixa eu ver se... Foi. O que é a ofensa? Ação ou palavra que atinge a honra ou a dignidade de alguém. Alguém já passou por uma situação aí onde já se sentiu ofendido? Quem já passou por uma situação onde já se sentiu ofendido? Levanta a mão aí. Eu acredito que todo mundo que está aqui dentro já passou alguma situação onde se sentiu ofendido, né? Para falar desse tema, eu queria ler com você a carta de Paulo a Filemon. Se puderem projetar aí, por gentileza. Carta de Paulo a Filemon. É uma carta que só tem um capítulo. E é uma pequena epístola que Paulo escreveu ao senhor de um escravo. Carta de Paulo a Filemon. Isso. Vamos lá. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para a nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A fé e o amor de Filemon, é um subtítulo que tem aqui na minha. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer, mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo,
que é meu filho por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nesta cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso. É um querido irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido. E para você agora ele é mais querido ainda. Não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão escrevo isso. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo e sei até que você fará ainda mais. Peço que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Jesus Cristo, envia saudações a você. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Aleluia. Glória a Deus. É bom a gente ler uma epístola inteira assim, né? Essa que é pequenininha é mais fácil, porque traz uma compreensão melhor do que a gente simplesmente pegar alguns versículos isolados. Por isso eu fiz questão de que a gente lesse toda a epístola. O que acontece? Quando a gente olha para essa epístola aqui, existe uma situação acontecendo. Um senhor de um escravo e alguém que está mediando uma situação de conflito. Porque o que aconteceu? Esse escravo fugiu. O escravo era um bem do seu senhor, então a fuga de um escravo era um prejuízo para um senhor, né? Paulo entra no meio disso para fazer uma intercessão por Onésimo, porque eu não sabia, também fiquei sabendo ao preparar essa mensagem, quando um escravo fugia, ele estava sujeito a, se fosse recapturado, a ser lançado num tanque com peixes carnívoros que arrancavam a carne dele dos ossos. Ele era lançado vivo nesse tanque, para servir de exemplo para outros escravos, para que eles não fugissem. Mas, enfim, eu entendo que Paulo, quando percebeu que Onésimo tinha de fato mudado o seu coração, que Onésimo tinha de fato entendido que ele não poderia deixar o seu senhor no prejuízo e ele precisava voltar, então Paulo se sente na obrigação de interceder por Onésimo, para que nada de mal lhe acontecesse e para que Filemão o recebesse de volta. Mas eu gostaria nesse momento de que a gente voltasse a nossa atenção para Filemão, que era o senhor desse escravo. A gente não sabe muito sobre Filemão, além do que a Bíblia fala aqui, mas o que se sabe aqui é através de um testemunho do próprio apóstolo Paulo, falando acerca de Filemão. E eu anotei aqui algumas coisas que Paulo fala de Filemão, como por exemplo, Paulo fala que Filemão é seu amigo e companheiro de trabalho, lá no versículo 1.
Depois Paulo diz que Filemão é alguém que tem uma fé no Senhor Jesus e um amor por todo o povo de Deus, que eram comentados pelas pessoas a ponto de chegar aos ouvidos do próprio Paulo. Isso no versículo 5. Eu acho que eu coloquei aqui numa tela isso. Ficou ruim de ler, muito pequeno. Mas eu vou falar para você. Era abençoado por estar unido com Cristo e estava sempre presente nas orações de Paulo. Isso no versículo 6. Diz que ele animava o coração de todo o povo de Deus e seu amor dava alegria e coragem a Paulo, no versículo 7. Paulo sabia que Filemão faria mais do que ele estava pedindo. Isso no versículo 21. Então, o que a gente olha aqui é o apóstolo Paulo dando um testemunho acerca de Filemão e listando todas essas qualidades. O que me faz acreditar que Filemão era um grande homem de Deus. Que Filemão era um companheiro de Paulo na obra de edificação da igreja, na obra de formar Jesus naqueles que estavam se chegando à igreja. E Onésimo era escravo desse homem, de um homem que amava a Deus, que fazia a obra de Deus. E mesmo assim, ele decidiu fugir. O que isso me faz pensar? Não importa o quão crente você seja, o quão fiel a Deus você seja, a ofensa vai bater a sua porta. Ela vai bater. O que é a ofensa bater a minha porta? Toda vez que alguém fizer algo ou disser algo que é potencialmente capaz de te ofender, a ofensa está batendo a sua porta. A questão é: o que faremos com ela? E aí que fica uma dica, de preferência, não a deixe entrar. Quando você se sentir tentado a retribuir a ofensa pela ofensa, não faça isso. Porque se você fizer isso, você está deixando a ofensa entrar. E o ideal é que você não deixe a ofensa entrar. E se ela entrar, se livre dela o mais rápido possível. E peça perdão àquela pessoa a quem você ofendeu. E eu vou te explicar o porquê que eu estou te orientando a se livrar da ofensa, a não deixar a ofensa entrar. Em primeiro lugar, a sua honra e dignidade não são definidas por algo que alguém fale ou faça com você. Se você está em Cristo, é Ele quem te justifica e define quem você é, filho de Deus. Você não tem nenhum tipo de controle sobre o que as pessoas podem dizer ou podem fazer. Por isso você não tem nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade. E eu te oriento a não se ofender com aquilo que as pessoas dizem ou com aquilo que as pessoas fazem. Segundo lugar, a ofensa não anda sozinha. Repete isso comigo aí, a ofensa não anda sozinha. Ela sempre está acompanhada pela mágoa, pelo rancor, pela vingança e vários outros tipos de sentimentos tóxicos que nos consumirão por dentro. Ou seja, se você deixa a ofensa entrar, ela vai trazer tanta coisa ruim junto com ela, que aquilo vai te fazer mal por dentro. Aquilo vai te fazer mal, aquilo vai começar a consumir você. E talvez você nem perceba que é por conta disso. A gente tem vivido dias
onde muitas pessoas têm se isolado. Muitas pessoas têm preferido estar com animais do que com pessoas. E a gente ouve isso o tempo inteiro por aí. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o meu cachorro. Quem já ouviu alguém falar isso? A gente ouve o tempo inteiro. Só que esse não é o padrão de relacionamento que Deus quer que você tenha, que eu tenha. A forma... Você sabe por que Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles? Porque quando tem 2 ou 3 existe relacionamento. E Jesus só pode ser manifestado onde há relacionamento. Jesus só pode ser visto onde há o relacionamento, pelo menos entre 2 pessoas. Porque o próprio Deus é um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito. Sem relacionamento não existe manifestação da glória de Deus. É por isso que a gente fala, você pode louvar a Deus em casa, você pode louvar a Deus no trabalho, mas quando você chega aqui nesse lugar e nós nos relacionamos, e nos relacionando, nós louvamos a Deus, existe uma bênção que Deus derrama aqui, que Ele não derrama lá. E Ele deixa isso claro no Salmo 133, se eu não me engano, né? Onde Ele fala que ali Ele ordena a sua bênção para sempre. Aonde? Na comunhão dos irmãos. Então, relacionamento. A ofensa tem tirado, tem roubado as pessoas do relacionamento. Mas eu creio que nessa noite, se essa é a condição de alguém aqui, o Espírito Santo, ele já está se movendo. Ele já está trabalhando, ele já está operando no seu coração. Em nome de Jesus, você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui curado, em nome de Jesus. Terceiro lugar, se dermos vazão à ofensa e agirmos da forma que ela nos impõe, teremos consequências muito ruins e algumas podem ser irreversíveis. Tudo que nós produzimos, tendo como impulso a ofensa, é pecado e vai gerar morte. Esse é o terceiro motivo que eu quero deixar no seu coração do porquê você deve abandonar a ofensa, porque você não deve lançar mão da ofensa. Existem pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente por causa de uma ofensa. O problema é, ela é bem-sucedida profissionalmente, mas e as demais áreas da sua vida? E o seu interior? E o seu amor próprio? E o seu relacionamento com as pessoas? Não é que eu esteja falando que a pessoa não pode ser bem-sucedida, muito pelo contrário, a gente prega aqui, a prosperidade de Deus é comigo, é com você. E isso fará com que sejamos bem-sucedidos, mas nós precisamos ter as motivações corretas. Às vezes a gente pensa que fruto da ofensa é só uma vingança de você ir lá e revidar. Não, às vezes o fruto da ofensa é você fazer algo bem feito demais. Mas tome cuidado para que isso não destrua outras áreas da sua vida. E talvez quando você perceba, seja tarde demais. Porque frutos da ofensa podem gerar danos irreversíveis. A ofensa, ela tem um aliado infiltrado no nosso coração. Sabe quem é? É a razão. Relacionamentos estão acabando porque ambos os lados acreditam que estão com a razão. Nenhum lado cede e o relacionamento acaba. E aí eu te pergunto, do que adiantou a razão? E a ofensa, ela se aproveita disso. Ele acha que está com a razão,
Então agora é a minha hora de agir. A falta de arrependimento do outro gera uma ofensa no coração de quem acha que está com a razão. E isso acontece com os dois lados. E aí? Para onde caminhar? Como resolver esse conflito? E existe uma forma muito simples de resolver esse conflito. É jogar a ofensa fora, ralo abaixo. É jogar o orgulho ralo abaixo. É jogar a soberba ralo abaixo. É diminuir, é ter um coração manso e humilde. E a despeito de estar com razão ou não, peça perdão. Se humilhe se for necessário. Porque a humilhação diante daquele homem ou daquela mulher, ela não vai ser uma humilhação diante de Deus, mas ela vai ser uma aprovação diante de Deus, que vai olhar o seu coração e vai falar: esse está desprendido, esse está amadurecendo, esse não está preso às coisas desse mundo, esse não está pensando com os padrões desse mundo, mas esse entendeu o reino de Deus, porque no reino de Deus aquele que perde é quem ganha. Aleluia. Para que a gente seja mais parecido com Jesus, a gente precisa abrir mão de se sentir ofendido. E eu já ouvi alguém falar até que se sentir ofendido pode ser um direito, porque o outro fez, porque o outro falou. Mas então eu te oriento: abra mão do direito de se sentir ofendido. Jesus não se ofendia. E ele dizia: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso de toda a terra. Será que Moisés era um homem manso e então ele falava assim baixinho: eu sou manso, eu sou muito manso, eu falo baixo? Falar baixo ou falar alto pode ter a ver com a sua personalidade, mas não se ofender tem a ver com o quanto de Jesus está sendo formado em mim e em você. Aleluia! Obrigado aí por esse aleluia. Não se ofender é que torna uma pessoa mansa. Não é falar baixo, ou falar alto, ou andar devagar, ou andar rápido, não. A pessoa é mansa a partir do momento que ela não se ofende com facilidade. Moisés tinha um povo de milhões de pessoas murmurando, reclamando. E quando Deus falou assim: eu vou destruir esse povo, Moisés virou para Deus e falou: você não vai fazer isso não. Se arrepende aí do que você falou agora. Moisés intercedeu por um povo que azucrinava ele todo dia, o dia inteiro. Ou seja, ele não se ofendeu com a murmuração do povo. Moisés aprendeu a não se ofender e isso tornou ele uma pessoa mansa. Se nós quisermos sermos mais parecidos com Jesus, nós precisamos abrir mão de nos sentirmos ofendidos. Uma pessoa que não se ofende é alguém manso e humilde de coração. Quantos estão aqui dispostos a abrir mão da ofensa nessa noite? Eu não sei, talvez você tenha passado por uma situação agora recentemente, onde você ainda tem a ofensa batendo a sua porta, onde talvez a ofensa ainda esteja te tentando a lançar mão da vingança, a retribuir com ofensa. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para tirar de você esse pensamento, para ajudar a limpar o seu coração, para deixar fluir a obra do Espírito Santo, que é formar Jesus em nós. Esse é o meu desejo. Tudo que eu faço, posso chegar aqui e pregar, posso chegar aqui e tocar, fazer o que for. O meu desejo é sempre que Jesus seja formado em mim e nos meus irmãos.
Que a gente chegue nesse lugar e saia com um pouco mais de Jesus em nós e menos da gente mesmo. Eu não sei você, mas eu estou disposto a deixar a ofensa de lado, para que a glória do Senhor se manifeste através dos relacionamentos, através de tudo aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio. Talvez você esteja lembrando agora de uma ofensa que você já retribuiu com ofensa. Você não tinha escutado ainda essa palavra, você ainda não tinha recebido uma orientação nesse sentido, e naquele momento você não segurou as suas emoções e você fez algo que não deveria fazer, e você falou algo que não deveria falar. Eu quero te convidar ainda nessa noite, você fazer o caminho de volta, o techuvá, que é voltar e fazer agora o caminho correto. Eu te convido ainda nessa noite, que você não durma hoje, sem antes refazer o caminho. E eu tenho certeza que Deus vai te surpreender com o resultado disso. A glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. As pessoas verão a Jesus através de você. Porque você vai passar, a partir de hoje, ser uma pessoa que não se ofende com facilidade. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ministrar sobre a sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé. Você pode projetar novamente aí Hebreus 12, versículos 1 e 2. Eu queria que a gente lesse junto. Pode ser só o versículo 1. Isso. Vamos ler juntos? Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Feche os teus olhos nessa noite. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Chegou um pedido de oração. E nós vamos aproveitar esse momento de oração para orar também por essa pessoa, chamada Lilian, que está no CTI. E eu creio que há poder quando a igreja se une em oração. Você crê nisso? Então, não ouça simplesmente a minha oração, mas eu te convido a orar junto comigo. Eu te convido a concordar. Eu te convido a liberar poder. Não existe poder só de quem está aqui em cima, não. Não tem poder nenhum no nome do Pete, não tem poder nenhum no nome de nenhum de nós aqui. O poder é no nome de Jesus. E a autoridade está com a igreja. A autoridade não está com os ministros, a autoridade está com a igreja. E a nossa orientação é lembrar isso a você, para que você erga as suas mãos e ministre, para que você erga as suas mãos e libere palavras que têm poder no nome de Jesus. Fecha aí os teus olhos. Pai, nesse momento nós queremos colocar diante do Senhor a vida da Lilian. Eu não conheço, Pai, mas o Senhor sabe muito bem quem ela é. Eu não sei qual o problema de saúde dela, mas o Senhor que a criou conhece cada célula do corpo dela, Pai. O Senhor conhece cada órgão do corpo dela. O Senhor conhece, Pai, o DNA dela. O Senhor conhece, Pai, o estado emocional dela. O Senhor conhece, Deus, ela na sua plenitude. No nome de Jesus, nós estamos aqui agora, intercedendo em favor da Lilian, Pai, que se encontra no CTI, e nós cremos que essa não é a tua vontade para ela.
Nós cremos que a tua vontade é que ela tenha saúde plena, perfeita, para que ela possa cumprir tudo aquilo que o Senhor tem reservado para ela. Por isso, nesse momento, nós te pedimos, Pai, envia os teus espíritos ministradores naquele lugar. Por isso nós te pedimos, envia anjos que trabalham ao nosso favor. Envia eles agora naquele CTI, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Oh, os anjos são conservos nossos. Nós cremos na movimentação angelical. Por isso nós te pedimos, envia anjos naquele lugar. Oh, que eles comecem a fazer uma cirurgia espiritual na Lilian. Em nome de Jesus, que aqueles médicos sejam confundidos, Pai. Porque eles não vão entender como aquilo aconteceu. Porque milagre não se explica, milagre se vive. E nós declaramos agora um milagre sobre a vida da Lilian. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Pai, eu coloco a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite e coloco também a minha própria vida nas tuas mãos, Pai. Senhor, existe um inimigo chamado ofensa que dia após dia tenta impedir a nossa caminhada, que dia após dia tenta nos fazer parar, ou na caminhada da maturidade, do amadurecimento em Ti, ou de obtermos, Senhor, a mente de Cristo, de pensarmos, Senhor, conforme o reino de Deus, de entendermos, Senhor, a forma como o Senhor vê, a forma como o Senhor ouve. Nós queremos ter os Teus sentidos, Pai. Nós queremos ver a partir de onde o Senhor está. Por isso, Senhor, nós te pedimos que não haja mais poder algum da ofensa sobre nós. Que quando ela vier bater a nossa porta, Pai, nós possamos rejeitá-la. Nós possamos dizer para ela: aqui você não vai entrar, porque eu tenho a mente de Cristo. Aqui você não vai entrar, porque eu entendi o que é o amor com o qual eu fui amado. E agora eu vou amar ao meu próximo, independente daquilo que ele fizer, independente daquilo que ele disser. Eu já fui perdoado e também vou perdoar assim como fui perdoado. Oh, Pai, em nome de Jesus, oh, acende em nós essa chama, Pai. Acende em nós esse desejo de sermos conforme a imagem do Teu Filho amado. Porque sabemos que esse é o desejo do Teu coração, Pai. Que nós sejamos a imagem de Jesus. E nós queremos que a cada dia mais, oh, Jesus seja formado em nós. Em nome de Jesus. Assim nós te oramos, Pai. Te agradecendo por essa rica oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.